Bem-vindos ao Interfaces Conectando Mentes, o podcast que busca explorar as diversas facetas da saúde mental e como elas se entrelaçam em nossas vidas cotidianas. Meu nome é Silvina Oliveira, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Não se esqueça de se inscrever no meu podcast para ficar sempre por dentro dos novos episódios. E se puder, me envie suas perguntas e relatos. Juntos vamos conectar mentes e promover um espaço seguro para conversarmos sobre saúde mental. Vamos começar? O título do episódio de hoje será sobre positividade tóxica, o lado escuro do otimismo. Quantas vezes você já se deparou com aquela pessoa que se diz amiguinha sua, super positiva, altruísta, onde ela coloca toda a positividade do mundo diante das adversidades, como se todas as coisas fossem pautadas em serem resolvidas rapidamente, ou seja, aquela velha frase: tudo vai dar certo, não tenha medo, encare. Os desafios diários, eles serão superados. É só você seguir em frente. Tudo vai dar certo. Tudo bem, né? Todas as pessoas já tiveram contato com algum tipo de pessoa que se comporta dessa forma. Pois é, quero dizer para você hoje que dependendo da quantidade de vezes, a forma como esta fala ela é imposta a nós, isso se caracteriza como uma positividade tóxica. Mas o que isso quer nos dizer, né? A positividade tóxica, ela se refere a uma mentalidade que promove a ideia de que devemos ser constantemente otimistas, independente das circunstâncias. Isso significa que emoções consideradas negativas, como tristeza, raiva ou frustração, são desencorajadas ou ignoradas, em vez de permitir a expressão genuína dos sentimentos. A positividade tóxica, ela empurra as pessoas a mascarar suas emoções, totalmente contrário do que a psicologia e as atribuições de saúde mental recomendam. Primeiramente, temos frases que são extremamente comuns, certo? Pelo menos você ainda tem. Aí a pessoa diz: ah, você ainda tem seu carro, você ainda tem sua casa, você tem sua vida. Tirando o valor daquilo que para você, naquele momento, não tem tanta importância. Se você está triste, se você está preocupado, se você está frustrado, aquilo é importante para você, mas não para aquela pessoa que pensa de forma otimista todo o tempo. A segunda frase é: apenas pense positivo, como se pensar somente positivo resolvesse as situações. Outra frase comum: tudo acontece por uma razão, ou seja, atribuindo causa e efeito, como se tudo tivesse um porquê e um como. Algumas questões, elas nem sempre têm razão. Elas simplesmente acontecem por intercorrência da nossa vida diária, das nossas escolhas e das atribuições da própria vida e do contexto que vivemos. Outra frase comum: você só precisa acreditar que vai dar tudo certo. Essa eu já falei anteriormente. Sobre as atitudes: ignorar problemas e dificuldades e incentivar a negação em vez da resolução. Mascarar aquilo que está acontecendo como se tudo fosse passível de ser resolvido naquele instante. Ignorar esses problemas às vezes irá resultar numa máscara, uma máscara emocional. Essa máscara emocional ela irá dificultar as habilidades de autorregulação. Segunda atitude: descartar os sentimentos de outras pessoas, dizendo que eles precisam ser mais gratos, ou seja, estar sempre agradecendo por tudo. Outra atitude comum: pressionar amigos e familiares a agirem de forma otimista,
mesmo quando estão passando por momentos difíceis, ou seja, todas as dificuldades inerentes ao contexto e à situação, elas são passíveis de observação e orientação, mas não que tudo esteja tranquilo, esteja bem e que a gente negue a situação do momento. Por isso que é importante abordar o tema na sociedade contemporânea. Precisamos estar atentos a contextos como saúde mental, impacto nas relações, cultura de sucesso, que todo mundo tem que fazer sucesso, todo mundo tem que estar no ápice, a construção de comunidade. Precisamos entender que, quando se fala em uma saúde mental, na nossa época, no contexto em que vivemos, isso é uma preocupação muito crescente. A positividade tóxica ela pode agravar problemas como depressão, ansiedade, desregulação de outros transtornos comórbidos que nós podemos ter. Um ponto interessante é reconhecer e validar sentimentos negativos. Isso é essencial para o bem-estar emocional. O que é que a positividade tóxica pode ocasionar, né? Ela pode criar barreiras nas relações interpessoais, levando ao isolamento. Quando as pessoas sentem que não podem expressar suas lutas, isso afeta a comunicação e a conexão entre as pessoas. Ou seja, se 5 pessoas do meu convívio, 3, tem esse tipo de comportamento, que tudo tá bem, que vai dar tudo certo, e eu não penso dessa forma, e mais 2, a tendência é que nós caiamos no isolamento. A cultura do sucesso, ela traz uma pressão constantemente otimista. E essa cultura do sucesso, ela está presente nos contextos profissionais, onde não pode haver falhas ou dificuldades. E se houver falhas e dificuldades, é visto como fraqueza. Isso pode minar a autenticidade e as conversas abertas sobre desafios e aprendizados. Sobre a construção de comunidade. Discutir positividade tóxica ajuda a criar um espaço onde as pessoas se sentem seguras e compartilhem desse sentimento e dessas lutas que elas enfrentam nos seus contextos diários. Isso pode levar a comunidades mais resilientes e solidárias. Explorar a positividade tóxica também, no nosso contexto atual, é vital para que a gente consiga promover um diálogo aberto, saudável, sobre as emoções e sobre as experiências e sobre a promoção da saúde mental. Ao reconhecer a validade dos sentimentos negativos, podemos trabalhar rumo a um clima emocional mais equilibrado e realista. Quando reconhecemos que a tristeza é importante dentro do contexto emocional, quando reconhecemos que a frustração também é importante, a raiva, o medo, a angústia, todas as emoções, elas têm seu padrão de importância. Quando a gente encara isso com responsabilidade, a gente enfrenta desafios internos. E esses desafios internos, eles não são pautados dentro de uma positividade inexistente. Agora, a gente vai para algo bem interessante. Definir essa positividade tóxica é interessante. Por quê? O que realmente significa positividade tóxica, Silvina? Minha gente, realmente significa um excesso de positividade. Significa que muitas vezes é uma diferença grotesca mesmo entre o que é saudável e o que é positivo. Existe o saudável e existe o positivo tóxico. O que é esse positivo tóxico? É aquela situação, aquela pessoa que coloca as emoções dos outros no balde ou no cesto do lixo, como se não tivesse nenhuma relevância, como se o negativo não existisse, não fizesse parte da nossa polaridade emocional. Mas muito pelo contrário. É justamente pelo eixo negativo que nós conseguimos enxergar o eixo positivo. Esse eixo positivo ele está atrelado às nossas relações.
sobre a forma como a gente interage com o mundo. E essa positividade tóxica, ela pode trazer para as nossas relações efeitos extremamente negativos dentro do contexto dos comportamentos, onde muitas vezes pode haver uma baixa expressão emocional daquela pessoa que está triste, está frustrado, está angustiado, e ela tem essa necessidade de verbalizar, e ela não sinta essa segurança. Então eu digo para você, que está me ouvindo nesse momento, preste atenção. Quando você estiver triste, estiver ansioso, preocupado, frustrado, com algum problema que você considera impossível resolver, você selecione uma pessoa do seu ciclo que você confie para você expressar essa emoção. Eu não digo para você sair expressando as suas emoções negativas para todas as pessoas, porque a maioria das pessoas na atualidade está nesta frequência psicológica de que tudo tem que ser positivo. Você tem que pensar positivo que as coisas vão se resolver. O quântico diz que quando você pensa positivo, as situações mudam, só que nem sempre. Algumas situações, para elas mudarem, nós precisamos ter atitudes. Atitudes assertivas, congruentes, presentes, pautadas em uma realidade funcional, onde o medo existe, a frustração, a preocupação, a raiva, a ansiedade, a tristeza. Então, não tenha medo de encarar a emoção que você tem. Aceite a potência de ser humano que você é, encare a sua realidade e mude o contexto se necessário for. Se não for necessário mudar o contexto, viva o que tem para viver, mudando as páginas. Desejo que você tenha excelentes experiências com contextos que são relevantes dentro do mundo emocional. E lembre-se que a positividade tóxica, ela está em todos os ambientes, em todos os lugares, quando nós somos praticamente obrigados a ter resultados 100%, onde os 50% não é aceitável, o 40% é ignorado e o 30% torna-se inexistente. Então, muito obrigado pela sua atenção.